Olá, gente. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora que você esteja assistindo o vídeo, como eu sempre costumo dizer, nós estamos mais uma vez aqui para os nossos encontros para tratar de direito civil. Hoje a gente vai tratar exatamente sobre direito das obrigações, chegando ao finalzinho já aí do nosso conteúdo, e vamos tratar exatamente da mora e do inadimplemento. Se for possível, se der tempo, nós vamos também ainda, dentro do tempo de aula, abordar sobre perdas e danos ou algum outro conteúdo complementar. Mas se liga aí que a mora e o inadimplemento são dois conteúdos correlatos que estão inseridos exatamente no âmbito lá da crise no cumprimento das obrigações. E a crise no cumprimento das obrigações vem exatamente a apresentar as repercussões, as relações decorrentes da não satisfação da obrigação. E já que eu falei em mora e inadimplemento, a gente vai passar a conceituar e diferenciar esses dois institutos. É muito importante que se saiba a diferença entre eles, para que daí a gente consiga sempre fazer uma formulação lógica, uma formulação não decorativa, e sim bastante densa, conceitual sobre esses dois elementos, ok? Dessa forma, vocês vão ver que a partir do artigo 389 do Código Civil, até mais ou menos ali o artigo 400, 401, a gente vai ter uma abordagem de quais as repercussões que são inerentes pelo descumprimento da obrigação. A gente já viu algumas delas. A gente já viu lá atrás que a obrigação ela pode, não sendo ela cumprida em razão da perda, do perecimento do objeto, a gente vai analisar se foi com culpa, sem culpa, e daí apresentar as suas repercussões. Aqui a gente vai abordar também esse aspecto, mas também outros aspectos de natureza específica, voltada para a crise do cumprimento das obrigações. Então vamos lá ver lá o artigo 389, que é o primeiro artigo que eu gostaria de falar para vocês. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários dos advogados. Viram vocês que aí nós temos a primeira alusão ao descumprimento da obrigação. E veja que ele fala em perdas e danos. Evidentemente que só haverá perdas e danos no caso do descumprimento culposo dessa obrigação. E esse descumprimento culposo, ele é afastado exatamente quando se tem a incidência dos casos fortuito ou força maior. Quando uma obrigação ela deixa de ser cumprida por caso fortuito ou força maior, ele afasta a culpabilidade. Ele afasta, nesse mesmo modo, tendo afastado a culpabilidade, afasta a aplicação ou a implicação relativa às perdas e danos. Vejam o que diz o artigo 390. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato que deveria se abster. A gente já viu um pouco disso quando a gente falou lá na obrigação de não fazer, que se caracteriza descumprida exatamente quando se tem a realização do ato ou da atividade que o devedor se comprometer a se abster. Por exemplo, não construir um muro, não cortar, não podar uma árvore, ou seja, dentro do direito de abstenção dele, ele se omitiu contratualmente, ou seja, contratou aquele dever de omissão, de não fazer algo, e ele viola, ele descumpre essa obrigação exatamente quando ele vai lá e faz o fato cuja obrigação lhe obrigara a se abster. E aí eu vou pular para vocês lá para o artigo 393 do Código, que é exatamente o que eu vinha falando a vocês. Veja só, artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizados. E aqui
nós temos duas regras e uma exceção bem interessante para se falar. Veja só, primeira coisa é a gente lembrar o que é caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior, eles decorrem da teoria da imprevisão. Portanto, eles são eventos que são imprevisíveis ou inevitáveis. Desta feita, caso fortuito vem lá de mala fortuna, ou seja, de má fortuna, de má sorte. Portanto, ele é imprevisível. Já a força maior, já o elemento de força maior, ele pode até ser previsível, mas ele é inevitável. Mesmo prevendo, não se pôde evitar. Por quê? Porque ele tem uma força maior, ele tem um aspecto de inevitabilidade, ou seja, eu não consigo evitar que aquele fato recaia ou prejudique o cumprimento da minha obrigação. Claro, mas se ele puder ser evitado parcialmente, aí se deve, obviamente, evitar parcialmente ou precaver-se, minimizar os danos, lógico que isso é uma obrigação, e isso vai fazer toda a diferença quando se fala em inadimplemento e mora, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. O parágrafo 1 do artigo, a parte final do artigo 393, ele traz uma informação bem importante, porque ele diz de jeito, salvo a pactuação em contrário, ou seja, a regra, a presunção é que o caso fortuito normalmente ele afasta a responsabilidade, ele retira do devedor inadimplente ou o devedor que inadimpliu a obrigação em razão do caso fortuito da força maior, ele retira aquela responsabilidade indenizatória, responsabilidade de ressarcimento, etc, etc. Mas, conforme é expressado na parte final do artigo 393, exatamente com a expressão, se expressamente não houver por eles responsabilizado, ou seja, as partes, dada a natureza da obrigação ser livre, uma convenção privada, elas podem efetivamente pactuar de forma livre, de forma espontânea, o afastamento do caso fortuito da força maior. A gente vê muito isso, pessoal, lá nos contratos de seguro ou de locação de carro. A gente vê lá nos contratos de locação de carro que o locatário, aquele que vai usar o carro lá da determinada locadora, ele assume dentro do contrato de locação o risco por caso fortuito força maior. Então isso se dá o quê? A regra geral é que a destruição que vai impedir a devolução daquele veículo, via de regra, ele não seria responsabilizado desde que fosse decorrente de caso fortuito ou força maior. Então ele só seria responsabilizado se fosse de forma culposa. E aí alguns perguntam, e dolosa também? Sim, é bastante a culpa, o dolo também está incluído. Ou seja, se tivesse um caso fortuito de uma força maior, ele não seria responsabilizado. Mas as partes, por livre convenção, às vezes não tão livre, porque nós temos geralmente um contrato já de cláusulas específicas, né? Já é um contrato de adesão, e aí a parte vai e aceita que, juntamente com a locadora, eles pactuam pelo afastamento da regra do artigo 393. Então, mesmo por caso fortuito ou força maior, o locatário ele continua respondendo, ele continua sendo obrigado a indenizar perdas e danos, ainda que o carro tenha se perdido por caso fortuito ou força maior. Quase não sai. E aí vocês vão ver exatamente onde eu falo da teoria da imprevisão e da inevitabilidade, que está no parágrafo único do artigo 393. E veja o que ele diz. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Ou seja, evitar quando se podia prever, mas não podia evitar. Impedir também da mesma forma. E aí vocês veem que nós temos aí a inevitabilidade, ou seja, eu não tenho como evitar que aquele fato
ocorra dentro de uma relação. Por exemplo, um fato que é previsível e inevitável, um furacão. Os sistemas meteorológicos, eles já conseguem prever a chegada de um furacão, etc, etc. Mas os danos que o furacão pode causar, na sua grande maioria, eles são inevitáveis, porque a gente não tem como conter aquela ventania, a gente não tem como conter aquele temporal. E, portanto, embora previsível, ele é inevitável. Mas muitas vezes pode ser, dependendo da região, dependendo do tempo que se previu, pode se minimizar, beleza? Então, vamos a partir de agora falar um pouco sobre a questão da mora e do inadimplemento especificamente. Muita gente acha que mora e inadimplemento é a mesma coisa, de fato não é. Além disso, muita gente acha que a mora só diz respeito ao atraso do pagamento, e também não é verdade essa premissa. A mora, na verdade, ela é qualquer falha do pagamento quanto ao tempo, modo, lugar ou forma de pagamento, a dimensão do pagamento, se ele for um pagamento meramente parcial. Ou seja, a mora, ela se caracteriza exatamente pelo inadimplemento, pelo desatendimento das especificidades da obrigação. Cláudio, mas isso também não é a mesma coisa do inadimplemento? Nesse aspecto, sim. Constitui-se no mesmo desatendimento do cumprimento da obrigação. Mas a principal diferença é exatamente o efeito. A principal diferença entre a mora e o inadimplemento, e mora também recebe o nome de inadimplemento parcial, ou seja, inadimplemento parcial é a mora, inadimplemento total é o inadimplemento completo. Assim, vocês vão ver que o que os difere de forma mais pontual, de forma mais cabal, é exatamente o aspecto dos efeitos de um e de outro. A principal diferença entre o inadimplemento e a mora é que a mora ela é um aspecto ainda não terminativo, ou seja, embora esteja em mora, o credor ou o devedor, está aí outra diferença, a mora tanto pode ser do credor como pode ser do devedor, já o inadimplemento não. Mas voltando ao efeito, a mora tem como efeito que se possa ter por descumprida a obrigação, por insatisfeita a obrigação, gera perdas e danos, gera multa, só que ela vai permitir que mesmo fora do prazo, mesmo sem ter cumprido de forma completa, aquele devedor em um futuro, o quanto mais breve possível melhor, satisfaça a obrigação inadimplida, a obrigação morosa. Ou seja, a mora, ela permite ainda que o devedor ou o credor satisfaça a obrigação. Por sua vez, o inadimplemento, ele é concreto. Ele não permite mais que se faça aquela satisfação. Vou falar para vocês aqui um grande exemplo. Por exemplo, eu devo R$100 a você que está me assistindo aí agora. E eu devo R$100 e eu devo lhe pagar exatamente hoje, dia 20 de junho. Nesse contexto, chegou o prazo, eu não tinha o dinheiro completo, ou não tinha nada do dinheiro, e não lhe paguei efetivamente. Eu sou um devedor moroso ou eu sou um devedor inadimplente? Nesse caso, eu sou um devedor moroso porque, como se trata de obrigação pecuniária, a obrigação vai permitir a sua satisfação extemporaneamente, ou seja, fora do tempo, fora do prazo. Então eu sou moroso porque eu ainda posso pagar. Mas digamos que na verdade você tenha contratado de mim a confecção de um vestido de casamento ou de um fraque de casamento para o seu casamento, que é hoje. Seu casamento é hoje. E o intuito, obviamente, desse vestido de casamento ou do fraque é que você vá
vestido nesse fraque como noivo ou como noivo vestido no vestido de casamento. Assim sendo, eu não entrego o vestido ou o fraque no dia de hoje, que é o casamento. Vejam vocês que aí a repercussão ela é muito mais gravosa. Por quê? Porque eu não vou poder entregar esse vestido ou esse fraque amanhã ou depois de amanhã, enfim, por quê? Porque ele não vai mais servir, ele se tornou inutilizado o pagamento. Enquanto que o dinheiro ainda é útil, beleza, está atrasado, vai pagar juros, vai pagar a cláusula penal, vai pagar multa, o que seja, mas ainda serve. E o vestido, não. O vestido não serve mais, porque o vestido se destinava ao fato específico ocorrido no prazo de 20/6. Beleza? Algumas outras diferenças. A mora, ela pode ser do credor ou do devedor. Já o inadimplemento, ele só pode ser do devedor. Portanto, quanto à mora, se denomina que existe três espécies de mora. A mora solvente, que é a do devedor, a mora acipiente, que é a mora do credor, e a mora simultânea ou de ambos, em que tanto credor quanto devedor, eles são morosos simultaneamente. E aí vocês vão ver que cada uma delas tem as repercussões inerentes a cada uma das modalidades. Para tanto, galera, eu vou remontar a leitura do artigo 395 do Código, que é muito importante, e o seu parágrafo único. Veja só. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogados. Aí ele está tratando, evidentemente, da mora, ou seja, a mora não gera um inadimplemento, ela não gera a imprestabilidade daquela obrigação. Então, além de pagar, ele vai pagar juros, vai pagar multa, vai pagar os honorários, vai pagar tudo. Mas é importante e interessante o parágrafo único do mesmo artigo que diz: se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação por perdas e danos. Ou seja, aquele atraso, por exemplo, a não entrega do vestido de casamento ou do fraque na data, ele fez com que aquele atraso, que era uma mora, se convertesse e tornasse a obrigação inútil, ou seja, aquela prestação não serve mais. Para que eu quero um vestido do casamento se eu já casei? Para que eu quero um fraque se eu já casei? Ou seja, ele vai deixar inútil aquele pagamento e o devedor vai se responsabilizar pelas perdas e danos inerentes a este descumprimento. Então vejam vocês que o parágrafo 1, o 395 fala efetivamente de mora. O parágrafo 1 do 395 ele fala exatamente nessa conversão, no fato em que a mora se converte, a mora se transforma em inadimplemento absoluto por conta da imprestabilidade, da inutilização do objeto, embora aquela prestação exista, mas ela não é mais útil, ela perdeu a utilidade para o credor. Portanto, se constitui exatamente em mora. Artigo 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Ou seja, se o atraso não decorrer de ato do devedor, seja por força maior, seja por culpa do credor, ele não vai incorrer em mora. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Vocês lembram lá que esse artigo ele fala exatamente das obrigações a termo, que é aquela obrigação que depende de um fato futuro e certo. O fato futuro e certo é aquele que você sabe o tempo para acontecer. Quando se implementou aquele tempo, já é devido àquele valor, porque ela é previsível, ou seja, já inicia o débito do devedor daquela obrigação a termo. Já o contrário disso acontece nas obrigações condicionais, que estão previstas lá no parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. E aí vocês vão ver o quê? Olha só, se você não sabe o tempo de qual obrigação vai acontecer, ela vai se vencer exatamente
em determinado fato, por exemplo, que ela seja condicional, passou no vestibular, e desta condição, desta satisfação da condição, o credor precisa dar ciência ao devedor para que ele pague, ou seja, depende de uma notificação, de uma interpelação, de uma comunicação judicial ou extrajudicial. Um grande efeito, uma grande repercussão da mora e do inadimplemento, mas principalmente da mora, é o chamado efeito de agravamento dos riscos. O que é isso, Cláudio? A gente viu ali atrás que a regra geral estabelece que as obrigações não serão imputadas como culpa para o devedor ou para o credor se as mesmas forem objeto ou se as mesmas forem inadimplidas em razão de caso fortuito ou força maior. Ou seja, o caso fortuito e a força maior, ele afasta a culpabilidade do devedor ou do credor moroso. Beleza. Ocorre que, estando em mora, esta culpabilidade, ou esta mora, melhor dizendo, ela atrai uma responsabilidade acrescida. Ou seja, ela diz de jeito, olha, se a obrigação não se cumprir por caso fortuito ou força maior, você não tem culpa. Mas se você tiver moroso e acontecer alguma coisa, o responsável vai ser você. Mesmo que decorrente de caso fortuito ou força maior. Salvo uma exceçãozinha que nós vamos falar. Olha só o que diz o artigo 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação. Embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior. Ele diz, olha, você está em mora, não quero nem saber. Se acontecer alguma coisa com aquela prestação, por caso fortuito ou força maior, você vai responder. Caso durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dono, obviamente, provar isenção de culpa pela mora, ou seja, que ele não era culpado pela mora. Tinha um caso fortuito ou força maior que causou a mora. Ou que o dano sobreviesse ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Olha só, o que é que ele quer dizer com essa parte final? Você vai responder, se você estiver moroso, você vai responder pelo agravamento do risco, ou seja, pelo acontecimento de caso fortuito ou força maior. Essa é a regra. Salvo duas exceções. A primeira exceção diz, você não vai responder pelo caso fortuito ou força maior se a sua se a sua mora decorrer também de um caso fortuito ou força maior, ou seja, que você não tenha culpa pelo atraso. Foi um fato superveniente que lhe impediu de satisfazer a obrigação no tempo adequado, por isso que você ficou moroso. Mas lembrem-se, tem que ser um caso fortuito ou uma força maior. E a segunda exceção diz respeito exatamente à inevitabilidade. Como assim, Cláudio? A obrigação, ela se perdeu, estando o devedor em mora, e aí ele agravou a sua responsabilidade, mesmo por caso fortuito ou força maior. Salvo o quê? Salvo se ele provar, e aí tem um ônus deste moroso, de provar o quê? Olha, a prestação ela se perdeu porque eu estava em mora, beleza, se perdeu, mas ela também teria se perdido se eu tivesse entregue no prazo certo. Vamos exemplificar isso para vocês entenderem. Digamos que eu vendo um cavalo a você que está me assistindo aí agora. Eu lhe vendi um cavalo e a data da entrega é exatamente hoje, dia 20/6. Só que eu não pude entregar, ou me desliguei do prazo, fiquei inadvertidamente moroso. E enquanto eu estava lá com aquele cavalo em minha casa, em minha fazenda, que é vizinha sua, deu uma chuva, inundou tudo, matou o cavalo. Força maior, não tinha como eu evitar aquela chuva torrencial. Já que foi uma força maior, mas como eu estou moroso, eu vou ter que indenizar por perdas e danos em relação àquele cavalo. Show de bola. Só que, aí eu digo, olha, eu não vou lhe indenizar porque mesmo que eu tivesse entregue, teria acontecido a mesma coisa com o cavalo. Por quê? Porque a sua fazenda também inundou tanto quanto a minha ou mais. Ou seja, se eu tivesse entregue o cavalo no dia 20, você teria perdido o cavalo do mesmo jeito que eu perdi. Então você ia suportar o dano de toda forma.
E aí, pessoal, é exatamente esse viés, esse aspecto que excetua a responsabilidade acrescida para o moroso. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, existe a questão da mora acipiende, mora do credor, que está previsto lá no artigo 400 e os seus efeitos. Olha só. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e a sua efetivação. Ou seja, isso aí nós temos reconhecida a mora do credor, se recusou a receber, etc, etc. Vocês vão ver que ele gera diversas repercussões. E essas repercussões têm, por exemplo, como o agravamento do risco para o credor, caso a coisa venha se destruir de forma não dolosa, quem recebe o prejuízo é ele, alterando lá aquela nossa velha regra do res peri domino. Ou seja, aqui não vai ser o res peri que vai perder, não vai ser o domino que vai perder. Nós vamos ter aí um res peri moroso, ou seja, a coisa se perde, a coisa se desconstitui exatamente para aquele moroso. E, por fim, por derradeiro, nós temos exatamente o artigo 401, que trata exatamente da purgação da mora. Purgação da mora, galera, é inclusive uma das outras diferenças que difere a mora do inadimplemento, porque a mora diz-se permitir purgação, ou seja, permite que ela seja, vamos dizer, resolvida, que ela possa ser sanada, e a purgação é exatamente o meio com que se sana esta obrigação. Por sua vez, o inadimplemento, como ele é resolutivo, como ele atinge a utilidade e a serventia da coisa, ele não permite purgação. E venham vocês lá com o artigo 401, ele traz duas hipóteses de purgação de mora. Primeiro, por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Segundo, por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data, ou seja, aqueles efeitos previstos lá no artigo 400 que a gente acabou de falar, acabou de comentar. Beleza? Então, quanto a esses aspectos da mora e do inadimplemento, é importante que vocês divisem, porque cai muita questão em OAB, cai muita questão em concurso, que eles formulam uma espécie de pegadinha visando exatamente que o aluno, que o candidato, ele veja uma situação geral, que é do atraso, do não pagamento, etc., da perda da coisa, como a regra do res peri domino, e ele se esqueça de aplicar essas regras de acrescimento de responsabilidade instituídas em razão da multa. Beleza? Por hoje ficamos aqui e dentro de mais uma ou duas aulas a gente esgota o nosso conteúdo. Fiquem com Deus, aquele abraço e tchau, obrigado!